Olá, meus irmãos. É muito bom estar com vocês, é um prazer imenso em poder deixar aqui mais uma reflexão. Eu gostaria de falar hoje sobre a amizade. Eu gostaria de falar sobre o tema Em todo tempo ama o amigo, uma reflexão do livro de Provérbios. Na semana passada nós comemoramos o Dia do Amigo e ter amigos é algo muito significativo em nossa vida porque podemos compartilhar nossa alma. Afinal de contas, a amizade é dom de Deus. O livro de Provérbios, ele possui um lugar muito importante e significativo na espiritualidade cristã. Ele oferece uma sabedoria prática para a gente viver. A partir dos seus conselhos, a partir de muitas exortações, de palavras de ânimo, esse livro ele parte de uma pessoa que viveu, que teve uma experiência de vida e que agora está querendo nos contar, nos mostrar como que nós podemos viver de uma maneira melhor. Acredito que esse livro de Provérbios, que o livro de Provérbios, ele seja extremamente importante para a nossa vida hoje em dia também, não apenas para o tempo em que ele foi escrito. E a reflexão que eu queria deixar é a partir do verso 17, do capítulo 17, que diz assim: O amigo ama em todo tempo, e na angústia ele se torna um irmão. Vou ler novamente. O amigo ama em todo tempo, e na angústia ele se torna um irmão. Há fortes ensinamentos na Bíblia sobre a amizade. A ideia central de amizade que eu gostaria de construir e trabalhar com os irmãos é que ela passa necessariamente pela responsabilidade e pelo cuidado mútuo. Nós somos responsáveis por nossos irmãos. Somos responsáveis uns pelos outros. Este também é o ensinamento da igreja. Geralmente, na igreja nós somos tratados de irmãos. Dizemos assim: vamos orar pela vida do irmão, vamos ter um GV hoje na casa do irmão ou da irmã tal, e assim por diante. Falamos também assim: estamos muito felizes pelo aniversário do irmão. Nós temos um prazer muito grande em nos tratar assim. Em algumas ocasiões, até as pessoas dizem o irmão pastor. É muito bonito essa ideia, esse trabalho. Isso porque na igreja os relacionamentos, eles são baseados em laços fortes, em laços apertados, em relacionamentos verdadeiros. Por isso, nessa reflexão de hoje, eu gostaria de deixar um princípio muito precioso para a nossa vida em comunhão a partir desse texto de Provérbios. Eu queria dizer para os irmãos que Deus, ele nos convida a um relacionamento de amizade, tornando-nos irmãos, e por isso ele pede que da mesma maneira que ele direcionou o amor dele a cada um de nós, a partir de uma amizade infinita, que nós possamos também, de forma responsável, de forma generosa, amar uns aos outros. Afinal de contas, não é esse o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É isso que o Senhor nos ordena. Dentre os ensinamentos bíblicos sobre a amizade, há um que me toca muito em especial. É o fato de Abraão ser chamado amigo de Deus. Em Isaías 41, verso 8, nós lemos que Deus falava a Abraão como se fala a um amigo. Que coisa boa! Imagina, Deus nos falando como amigos. Mas essa amizade, para ser verdadeira, entre Abraão e Deus, entre nós e Deus, entre Deus e nós, ela necessita ser recíproca. No caso de Abraão, Deus pediu coisas muito difíceis ao seu amigo. Ele pede: sai da sua terra, sai da sua parentela para um lugar que eu te mostrarei. E depois ele também pede que Abraão sacrifique o seu único filho. Nós somos conhecedores de que o fruto do relacionamento de amizade entre Deus e Abraão foi muito fantástico. Deus ele foi chamado de o Deus que tudo provê, Jeová Jirê, porque na hora da angústia ele socorreu o seu amigo. Na hora da angústia ele providenciou, como sabemos muito bem,
um animal para ser sacrificado no lugar do filho Isaque. A fé de Abraão estava sendo provada, mas a amizade dele, em especial, estava também sendo provada. Ao subir o chamado monte do Senhor que proverá, conforme Gênesis capítulo 22, nós passamos por experiências profundas e nós retornamos, descemos daquele monte com a nossa vida transformada. Na amizade com Deus, nós podemos experimentar a presença dele o tempo todo na nossa vida, inclusive na hora da angústia, porque amigos sempre estão presentes na hora da angústia. Então, tornar-se amigo de Deus é também aceitar o desafio de segui-lo, o desafio do discipulado, o desafio da cruz. Nós lemos em João, capítulo 15, o seguinte, que vocês serão os meus amigos, diz Cristo, se fizerem o que eu os ordeno. E lá em 1 João, capítulo 5, lemos que precisamos aprender a amar os nossos irmãos, porque esse é o mandamento do Senhor e os seus mandamentos não são pesados. Por isso, irmãos, enquanto igreja, nós carecemos de desenvolver uma amizade em todos os tempos, mas em especial no tempo da angústia. Nesses dias de pandemia, um novo tipo de angústia tem consumido a nossa vida, que é o isolamento e a ansiedade. Abraão também experimentou isso, o isolamento e a ansiedade. Mas é tão bom quando alguém nos liga e diz assim, olha meu irmão, eu estou orando por você, pode contar comigo, você está precisando de alguma coisa? Olha, eu lembrei de você hoje. É muito bom porque na igreja os nossos relacionamentos eles vão se aprofundando, eles vão aparecendo em todos os tempos, e eu louvo a Deus porque nós temos uma igreja que tem se esforçado para se responsabilizar pelos outros. Não é apenas o ministério de diaconia da igreja, não é apenas o ministério pastoral da igreja, mas todos nós precisamos ser responsáveis uns pelos outros. Isso me faz lembrar uma música sobre amizade, a Canção da América, e há uma parte da música que diz assim, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração, pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto para te encontrar, qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Quando eu penso nessa música, eu me lembro de um irmão. No início do meu ministério, eu tive o grande prazer de pastorear os idosos da igreja. Então, tinha um dia da semana que eu fazia visitas de um irmão muito querido. Nós o tratávamos de irmão Cajuzinho. Ele tinha sua esposa, a irmã Geraldina, tinham pelo menos uns 60 anos de casado. E eu tenho assim na minha lembrança, aqueles irmãos atravessando ali em frente à Praça Raul Soares, um puxando o outro. É muito bom ter essa lembrança desses irmãos. E o irmão Cajuzinho, ele tinha um problema de Alzheimer. E uma vez eu fui visitá-lo, e aí conversando, ele sempre contava as histórias da época de Getúlio Vargas, ele viveu isso, ele era uma pessoa muito idosa, ele citava longos poemas e textos de Rui Barbosa, que ele gostava tanto. E aí um dia desses, ele me contando, né, essas coisas, eu disse assim, irmão Cajuzinho, o senhor se lembra de mim? Sabe quem sou? Na verdade, ele inclusive foi no dia do meu casamento, me lembro de estar na porta, eu cumprimentando. Aí ele olhou assim para mim com aquele olhar meio de desconfiança, meio sem graça, e disse para mim assim, olha pastor, o senhor me desculpa, eu tenho andado meio doente, eu não estou lembrado do senhor não, mas eu tenho uma lembrança, eu sei que eu sou membro daquela igreja há muitos anos, e se o senhor perguntar para as pessoas mais velhas da igreja, alguém vai lembrar de mim, disso eu tenho certeza. Eu sou membro daquela igreja tem muitos anos, eu gosto muito daquela igreja. Tratava-se da primeira igreja batista, onde eu comecei meu ministério. Irmãos, a experiência daquele dia foi muito marcante para mim, porque aquele irmão, ele tinha esquecido a canção, como diz a música. Aquele irmão, ele
tinha esquecido que de muitas coisas, as circunstâncias diziam não para a vida dele, mas ele não se esqueceu de que ele era membro daquela igreja, de que tinha irmãos que o amavam. Aquilo marcou muito a minha vida. E eu queria dizer para vocês que assim é a amizade que se torna irmã na hora da angústia. Que o Senhor nos abençoe nessa semana para que possamos nos tornar uma igreja e pessoas que nesse tempo de dificuldade, de angústia, possam ajudar uns aos outros. Que Deus possa cuidar de nós para que nós possamos ter também essa experiência de, nessa amizade verdadeira, entregar para Deus o que temos de mais precioso, que é toda a nossa vida. Então que assim o Senhor nos abençoe, que possamos nos tornar cada vez mais irmãos nesse tempo de angústia. Eu queria orar por você, para que Deus possa então nos abençoar e nos guardar nesse tempo. Obrigado, Senhor, por mais uma semana. Obrigado que o Senhor tem fortalecido a nossa vida. Oramos agora por nossa igreja, Igreja Batista Betel, pela vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude em meio a essa pandemia, em meio às nossas angústias, em meio a esse isolamento, que possamos ser nesse tempo, de fato, irmãos na hora da angústia. Cuida, Senhor, de toda a nossa igreja, especialmente, Senhor, dos nossos irmãos idosos, dos irmãos do grupo de risco, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa fortalecer não apenas a saúde, mas a fé de cada um de nós, e que essa distância não atrapalhe o nosso amor, não atrapalhe essa reciprocidade que temos uns com os outros. Nesse momento aqui também, nós pedimos para que o Senhor possa nos orientar em tudo, nos fazer pessoas que tenham o coração aberto para amar como o Senhor amou. Então, Deus, que a nossa amizade, de fato, seja verdadeira e possa se tornar também uma grande irmandade no tempo de angústia. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê uma semana cheia de graça e de paz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e que tenhamos uma semana cheia da graça do Senhor. Fiquem com Deus, um abraço meu e da minha família para os irmãos.